A oração de Francisco de Assis, ela está nos concitando nestes momentos a tomarmos novas atitudes, a ampliarmos o nosso conhecimento. E ele foi realmente um grande prisioneiro da paz aqui na Terra. Por quê? Porque o princípio dos franciscanos era valorizar o tempo e a oportunidade que eles tinham de servir aos seus semelhantes. Dentro das nossas casas espíritas, o que nós estamos fazendo? Eu vi o irmão falar aqui, tem o evangelho, tem os atendimentos fraternos, tem os passes, não é? Tem as doutrinárias, e quando a gente tem os estudos, para quê? Para que a gente tem isso dentro das nossas casas espíritas? Para poder socorrer aquelas necessidades dos nossos frequentadores, dos nossos vizinhos. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, não é assim? Então assim, vamos dizer, quantos vêm? Mas esse salão podia estar cheio. Não, é nós que necessitamos, não é verdade? Então estamos aqui nós que somos necessitados ainda. Não somos necessitados do físico, mas somos necessitados espirituais. A maioria de nós, meus irmãos. Não pensa porque eu estou aqui falando que eu não sou uma grande de uma necessitada, porque eu sou sim. Todos nós somos. Por isso nós ainda estamos encarnados. Enquanto nós não vencermos o homem velho que Paulo de Tarso falava, que está dentro de nós, e renascermos para o amor, para o bem, para a caridade, nós vamos ter essas dificuldades sim. E nós estamos fazendo o quê? Então, uma boa tarde, bom final de tarde, boa noite aos irmãos presentes, aos internautas que estão nos assistindo. E hoje quem vai falar para nós é a nossa irmã Elmira Pelufo, que é da Casa Espírita Fraternidade de Canoas. E o tema será a história de Francisco de Assis. Mas antes da nossa irmã falar para nós vamos convidar a Maria Clara para fazer a nossa prece de início da exposição doutrinária. Então, uma boa palestra a todos. Que é um trecho do livro do Consolador, de Chico Xavier, psicografada pelo irmão Francisco de Assis. Nesse trecho, ele diz o quê? Amor é a lei do espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. O espiritismo não é um som vão, caído dos lábios mortais e que um sopro leva. É a lei forte e severa que proclamou Moisés no Monte Sinai, a lei que afirmou os marités, ébrios de esperança, a lei que discutiram os filósofos inquietos e que, enfim, o Espíritus vem proclamar. Espíritas, o grande nome de Jesus deve flutuar como uma bandeira acima de vossos ensinamentos. Antes que fosseis, o Salvador trazia a revelação em seu seio. A sua palavra, prudentemente medida, indicou cada uma das etapas que percorrereis hoje. Os mistérios desabaram ao sopro profético que abala as vossas inteligências, como outrora as mulheres de Jericó. Bom, esse texto ele descreve a importância do amor de diferentes formas na nossa vida, inclusive como espíritas, e também a importância de seguir os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Convido todos os irmãos a levarem seu pensamento e fecharem seus olhos. Glória a Deus, soberano Senhor de todas as coisas. Senhor, pedimos que espalheis vossa santa bênção sobre nós. Nós vos glorificamos e vos agradecemos, porque vos aprouve esclarecer nosso caminho pela divina luz do Espiritismo. Graças a essa luz, a dúvida e a incredulidade desaparecerão do nosso espírito e também desaparecerão deste mundo. A vida futura é uma realidade e marchemos nessa incerteza para o pavir que nos está reservado. Sabemos de onde viemos e para onde vamos e por que estamos na Terra. Conhecemos a causa de nossas misérias, compreendemos que tudo é sabedoria e justiça em vossas obras. Sabemos que a morte do corpo não interrompe a vida do espírito, mas que lhe abre a verdadeira vida, que não destrói nenhuma afeição sincera, que os que nos são caros não estão perdidos para nós e que os encontraremos no mundo dos espíritos. Sabemos que enquanto esperamos, eles estão ao nosso lado, que nos veem e nos ouvem e podem continuar suas relações conosco. Ajudai-nos, Senhor, a espalhar entre os nossos irmãos da terra, que ainda estão na ignorância, os benefícios dessa santa crença, porque ela acalma todas as dores, dá consolação aos aflitos, coragem, resignação e esperança nas maiores amarguras da vida.
Dignai-vos entender na vossa misericórdia sobre nossos irmãos falecidos e sobre todos os espíritos que se recomendam a nossas preces, seja qual for a crença que tenham tido na terra. Fazei que o nosso pensamento benevolente leve alívio, consolação e esperança aos que sofrem. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos irmãos. É um prazer imenso estarmos mais uma vez aqui juntos dos nossos companheiros para este estudo, né, irmãos? Porque falar de Francisco de Assis não é tão fácil assim. Por quê? Porque foi um ser muito iluminado, que Deus mandou para a Terra, já era muito amigo de Jesus. Então nós sabemos que estamos falando de alguém muito elevado. Por isso ele teve essa missão tão linda de vir até nós e nos trazer, de nos descortinar um pouco do Evangelho através do seu exemplo de amor e de caridade. Quem era este homem? Um homem simples, porém com um coração imenso. Naquela sua simplicidade de coração, de bondade e principalmente de Evangelho no coração. Porque, apesar de ter nascido numa família riquíssima, o pai queria muito que ele desse continuidade à sua fortuna, vamos assim dizer. Mas Francisco, ele tinha em mente, no primeiro momento, que o pai tinha muito dinheiro. Não é assim? Quando os filhos veem que os pais têm muito dinheiro, acham que pode esbanjar, pode gastar, não é? Pois ele também. Claro, no auge da sua juventude, ele pensou também que ele também poderia usufruir daquele dinheiro ao seu bel prazer, como assim ele achasse que deveria ser. E os seus primeiros tempos foram assim, de fato. Porém, ele, no seu íntimo, dentro de si mesmo, ele sabia que algo estava lhe chamando. E o que aconteceu para Francisco? Francisco, ele, naquele inteirinho, ele ficou doente. Ele ficou doente e teve que ficar acamado. E a sua mãe, muito preocupada, ia sempre até ele, com cuidados e tudo mais. E o Francisco ouviu uma voz que o chamava para que ele pudesse, assim, sair daquela zona de conforto que ele estava e começar a olhar além para o seu próximo. Porque às vezes, quando nós estamos muito bem em nossa existência, nós nos esquecemos de olhar e vermos o nosso próximo que está em necessidade. Pois este jovem precisou da sua doença para despertar em si qual era a sua tarefa aqui na Terra. Então, meus irmãos, Francisco não tinha muita noção de como começar essa tarefa. Ele ouvia falar muito em Jesus, porque ele era muito católico, ouvia falar de Jesus, mas não ouvia ninguém, vamos dizer assim, que seguisse o exemplo de Jesus. Não é o que a gente muitas vezes vê, não é? Em tudo que é lugar, em todas as religiões. As pessoas falam, mas o exemplo é outro, não é? Às vezes um quer comer o fígado do outro, não é assim? O outro fala mal do outro e assim sucessivamente. E Francisco também via isso no seu meio. Mas estava Francisco a andar, de repente passa por ele alguém, e ele cumprimenta este alguém e sente a necessidade daquela criatura. E ele, além de cumprimentar, ele vai até este homem, e chegando neste homem, ele dá a mão para este homem, e quando ele deu a mão, ele sentiu algo dentro de si que necessitava ele expressar muito mais o seu carinho e a sua atenção por aquele ser. E ele vai, pega da sua mão e beija a sua mão. E naquele momento ele percebe que era um irmão que estava com a doença da hanseníase. Então, esse irmão tinha lepra. Mas quando ele deu aquele beijo, ele naquele momento viu uma transformação. É como se Jesus estivesse nele. E ele se sentiu
que ele, naquele momento, aquele simples apertar de mão e aquele beijo que ele deu se transformou. Por quê? Porque ele, um homem rico, diante de um homem pobre, doente, e ele fez aquele gesto de carinho verdadeiro, porque ele foi inspirado a agir daquela forma. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos este tipo de exemplo, quando a gente ouve, lê e manifesta esse tipo de exemplo, nós podemos perceber que este homem que esteve no nosso meio, ou seja, em 1182, e ele desencarnou com quase 45 anos, e muito doente, em 1226 ele desencarnou, então nós podemos perceber que este ser era o enviado do mestre. Eu pergunto aqui, algum dos senhores já assistiu o filme Irmão Sol, Irmã Lua? Lindíssimo, né? Eu assisti 8 vezes, sabe, esse filme. E não tem uma vez que eu assisto esse filme que eu não chore. Por quê? Porque a gente lembra da gente, se a gente estivesse no lugar desses dois seres, o que nós faríamos? E tanto é que depois foi criado não só o local onde Francisco, com os demais franciscanos que aderiram àquela ordem dele, de se desligar de tudo, que nós sabemos o quão é difícil a gente se desligar do dinheiro, da riqueza, é ou não é? O que vocês acham? É difícil, né? Pensem bem, ele se despojou de tudo, ele não queria levar nada que era do seu pai. Por quê? Porque o seu pai simplesmente queria um filho que desse continuidade ao seu trabalho. E Francisco não ia dar continuidade se ficasse fazendo doação aos pobres, não é assim? Por quê? Porque nós carregamos um sorrisal e atravessamos um rio, né? E não desmancha o sorrisal, né? Não é assim? Que a gente se apega aos bens. E ele era totalmente desprendido. Primeiro ele quis gastar, depois ele ouviu a voz da razão e mudou. Então, por isso, agora estávamos aqui com a nossa jovem aqui, e como nosso irmão disse, nós vamos partir, e a casa tem que continuar, porque nós vamos desencarnar e a casa vai morrer se a gente não tiver os nossos jovens e as nossas crianças, não é verdade? Então, nós precisamos. Porém, era isso que o pai do Francisco almejava. Ele queria, o Bernardone, ele queria que Francisco desse continuidade ao seu trabalho. E Francisco seguiu um novo roteiro, um novo caminho. E neste novo caminho, nós vamos perceber, meus irmãos, e é muito interessante, porque ele acha que o filho era um ser estranho. Por quê? Porque naquela época, os rapazes não queriam saber de ajudar o próximo, de tirar de si para dar para o seu próximo. Então, nós podemos perceber que era já um espírito que veio para uma tarefa grandiosa. Esta era a missão do nosso querido Francisco. Ele era Bernardone, mas por que Francisco de Assis? Porque ele trabalhou e ficou muito tempo na cidade de Assis, na Itália. Então, por isso ficou Francisco de Assis. E ele tinha, no mundo espiritual, alguém muito especial, que era a irmã Clara. Por isso, ele foi chamado Irmã Sol e ela Irmã Lua. Para quem assistiu o filme, né? Então, nós podemos perceber a grandiosidade destes seres. Eles, vamos dizer, materialmente, eles nunca tiveram nada nessa encarnação dele como Francisco. Mas eles tinham tido outras encarnações e eles conviveram junto e eram almas de escola, vamos assim dizer. Por isso, eles estavam, cada um, numa congregação, fazendo cada um o seu trabalho do bem para o seu semelhante. Então, meus irmãos, aqui diz assim, ó, que nós, né, muitas vezes nós não somos corajosos, mas aqui nos diz, por ser um espírito corajoso, participava, buscava de alguma forma participar da vida social das criaturas. Porque naquela época, imaginemos, 1100 e poucos, o que era a necessidade das criaturas? Porque a maioria, Jesus tinha vindo, mas principalmente Roma, era o quê? Itália, desculpe, era o centro das atenções. E o papado sempre é que dominou naquela época. Então, o que acontecia? O papado era rico. E ele
achava que a riqueza do papado era para ajudar quem não tinha. Aí é que estava a dificuldade. Então, claro, deu choque. Choque de quê? De ideias. É lógico, não é assim? Não é às vezes nas nossas famílias não acontece isso? O pai, ou a mãe, ou o filho, seja lá quem for, um gosta de fazer a caridade, o outro diz, mas até quando eu vou botar numa porta e tu tira na outra? Não é isso? A gente não vê esse tipo de coisa? Vê, chega alguém com necessidade nas nossas casas, e eu me lembro, eu nasci, cresci, né, dentro de casa, chegava alguém pedindo, como é que a gente fazia no passado? Trazia para a mesa, comia na mesa junto com a gente. Toda a vida foi assim lá na minha casa. Então a gente se acostumou. Aí, como a família do meu marido já era um pouquinho mais diferente, ele ficou no primeiro momento, ele ficou meio assustado com aquilo, porque não estava acostumado. De alguém vir pedir comida, a gente botar na mesa, senta na mesa e vai almoçar junto com a gente, né? Vem lanchar junto com a gente. Então, isso cada família tem o seu estilo, a sua maneira de ajudar, a sua maneira de praticar o bem. E este nosso querido irmão, ele tinha essa facilidade. E aqui nos diz também, né, que este filho estranho que era para o seu pai, ele realmente, o comportamento dele, e além dele ser um ser caridoso, ele era um espírito muito inteligente, dedicado e comunicativo, além de alegre e extrovertido. Vejam só. E às vezes a gente vê assim, ó, pô, mas para aquela época, claro, já era um espírito de luz que tinha vindo à Terra, para dar o seguimento do verdadeiro trabalho de Jesus. Aí nós podemos perceber, então, meus irmãos, como o trabalho para estes luzeiros que Deus envia para a nossa terra é um trabalho edificante. E ainda dizia assim, mas como aplacar ou direcionar tudo aquele potencial. Não é assim? Vocês nunca viram? De repente, na nossa família tem alguém que tem um potencial que a gente vê assim, ó, desde pequeno, aquela criança é diferente das demais. Vocês não têm nas suas famílias? Não tem? Às vezes a gente diz, meu Deus, olha essa criança. Mas aí vocês vão dizer assim, o avô, a avó, os pais sempre acham que o seu filho é o mais inteligente. Não, a gente há de observar que nem sempre os nossos são mais inteligentes do que aquele outro que a gente vê na mesma idade com potencial tamanho. Vocês concordam? Exatamente. E nós precisamos perceber. Porque o meu neto, não é assim? Eu sou avó também, né? E a gente, porque o meu neto é super inteligente, meu filho é super inteligente. Vamos ver, até quando? Às vezes é inteligente para coisas não tão boas assim, né? Às vezes para o lado maquiavélico são muito inteligentes. Outras vezes para a bondade não tem nada. Então nós temos que direcionar o quê? Para o lado da bondade, do amor ao próximo, o respeito ao semelhante. Não é isso? É exatamente. E às vezes a gente vê alguns avós que criam os netos. Deixa ele. Quando ele crescer, depois que cresce, tu não dobra o pepino. Não é assim? Então tem que ser em pequeno. Que a gente tem que ajudar para que eles possam crescer e se fortalecer bem através dessa caminhada que nós, como pais, como avós, como bisavós, vamos ajudá-los nessa caminhada. Quando certa noite, procura intuitivamente ouvir a música das estrelas. Vejam só, ele recebe uma visita. E essa voz que o acompanhava há muito tempo, falou diretamente à sua alma, convidando Francisco a uma tomada de posição em consonância com a vontade de Deus. Então vejamos, meus irmãos, ele ouvia a voz dos espíritos, dizendo, mostrando a direção para ele, onde ele deveria seguir. Quantas vezes nós escutamos não só a voz dos espíritos nos chamando, mas a voz dos encarnados que nos convidam para o trabalho do bem, e a gente costuma dizer assim. Eu tinha 2 amigas minhas que toda vez que elas me pediam que tirasse as orientações espirituais, saía lá, minha irmã te dedica a fazer a caridade ao bem ao próximo. E elas me diziam, quando eu me aposentar, não é assim? A gente não diz isso quando eu me aposentar. Aposentaram-se, desencarnaram e não fizeram nada. Não é assim? Exatamente. Então, assim, a gente às vezes prefere ficar em casa dormindo de perninha para cima, olhando televisão que não tem nada que preste muitas vezes, mas nós esquecemos do quê? Que nós podemos estar fazendo, não precisa ser num centro espírita, na igreja A, B ou C. Não! Vamos lá num asilo, numa escola para crianças, vamos ajudar a trocar as fraldas das crianças, trocar a fralda dos idosos. Não, às vezes, o que a gente faz? O que a gente faz?
Bota até os nossos idosos nos asilos para não ter que cuidar. E a gente fica em casa de perninha para cima. E diz assim, meu pai, eu cuidei do meu pai 9 anos, meu pai tinha Alzheimer. E estou aqui, meus irmãos. Não é? Fiz a minha parte. Acho que quando a pessoa não tem paciência, até é melhor botar numa clínica, num asilo, seja lá onde for. Mas enquanto a gente tem condições, honrai vosso pai e vossa mãe. Não sou eu que estou dizendo. Foi Moisés que trouxe essa dica para nós. Vejam só, há quantos anos? E nós ainda não entendemos este. Mas o nosso companheiro aqui, a tarefa dele não era com os pais. A tarefa dele era secar lágrimas. Era socorrer aquele povo que era excluso. Por quê? Porque a maioria, naquela época, quem tinha lepra era separado. Porque até poucos anos atrás, alguém aqui conheceu o leprosário dali de Itapuã? Né? Olha só, estou falando, né? Quanto tempo aquelas criaturas fora do seu vínculo familiar ficaram lá no leprosário. Nós íamos de 2 em 2 meses, nós íamos lá, há muito tempo atrás, né, meus irmãos? E a gente cantava com eles, a gente orava com eles, a gente aplicava passe com eles, a gente levava coisinha boa para eles, ficávamos o dia inteiro lá. E aquelas criaturas que eram visitadas, aqueles que estavam bem de cabeça, porque tinha outros que a lepra deixou eles meio fora da casinha, não é? Tu chegastes a visitar? Então, o que é isso? É uma oportunidade que se tem. Mas não tem contágio? Claro que não. Se tu não veio para ter lepra, tu pode tocar na lepra, porque ela não vai te pegar. Aí é que está. Agora, se tu veio, se na tua ficha reencarnatória diz assim, a Elmira daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos vai ter lepra. Aí eu vou ter. Só que agora é curável, não é assim? Agora é curável. Hoje tem tratamento e as pessoas não precisam mais ficar separadas. Graças a Deus que acabou aquela função lá do leprosário, não é verdade? Tu que sabe, minha irmã. Porque eles ficavam reclusos. A família ia e ficava meio assim, chegava perto, não muito perto, não é? Parece assim. Não, a gente chegava, a gente abraçava as criaturas. Porque se não é pra gente ter, a gente não vai ter. Só que, claro, a gente não ia tocar nas chagas deles. É lógico que não. E a maioria que estava lá já estavam até cicatrizadas, né? As chagas não estavam abertas, as chagas. Quando as chagas abriam, era quando não tinha medicação nenhuma. Então, o que significa isso? Tem um detalhe. Francisco de Assis não morreu de lepra. E vivia no meio dos leprosos. Ele morreu de malária. E de uma conjuntivite, que naquela época não se sabia que era conjuntivite. Ele ficou praticamente cego por 6 anos. Então, o que nós estamos vendo aqui, esse quadro? Ele veio para usar o seu tempo em benefício dos seus irmãos. E foi tudo o que ele fez. Por que ele se retirava? Naquele momento de dor, de sofrimento dele, ele tinha muita febre. Mas Francisco saía pelos campos. E o que acontecia lá? Ele conversava com os pássaros. E ele estava num grupo muito grande, fazendo uma conversa com aquelas criaturas, tudo ao ar livre, assim. E, de repente, vem aquelas andorinhas e por cima deles, assim, e ele olha para elas e diz para elas que elas se acalmassem, que depois elas podiam continuar cantando. E elas ficaram tudo quietinhas, esperando que ele terminasse a sua fala. Que dom é este, meus irmãos? Que dom é esse? De conversar com os pássaros e os pássaros entenderem. Isso é realmente almas boas que vêm à Terra. E quantas almas boas que vêm à Terra estão junto conosco e nós não reconhecemos. E nós deixamos passar a oportunidade de aprendizado. Sendo que todos nós estamos cada dia mais, meus irmãos, em aprendizado. Então, assim, é dentro do nosso lar, vamos aceitar certas mudanças aqui dentro de casa. Quando o irmão falou do evangelho no lar, o que é isso? O que Francisco fazia? Ele se reunia com aqueles que tinham os mesmos pensamentos, eram como discípulos, que nem Jesus. E ele passava ali os ensinamentos, ele dizia qual deveria ser o proceder de um, de outro. Aqueles irmãos que estavam mais próximos dele, tanto é que no final da sua vida, ele chamou aqueles mais próximos, e como que se tivesse passando, vamos dizer, aquela incumbência, porque ele não ia continuar, mas que os outros continuassem o trabalho.
O que é isso? Lucidez espiritual. Porque a gente às vezes está num leito de dor e está apegado, não é assim? Apegado às coisas materiais. E aí a gente custa para desencarnar por causa do apego. E é justamente o que nós deveríamos fazer, era realmente nos desprender. E aqui diz assim, que o amor borbulhava no coração deste homem, porque ele tinha em seu coração gotas de luz. E Tagore escreve, por intermédio de Ariston, essa mensagem dizendo: a flor surgiu do limo, em terra inculta, mas com o tempo lhe deu raízes e ela desabrochou, sendo acariciada pela brisa da paz. E assim passou a exteriorizar seu perfume no espaço dos corações. Olhem só, o que Tagore quer nos dizer com esse poema? Este homem, amor. Este era Francisco de Assis. Ele sempre foi. Ele era um médium de Cristo, como nos diz Ariston aqui. E ele nos coloca, de certa maneira, o imenso rio que você viu, representa o mundo com suas dificuldades e perigos. Ele teve um sonho. E neste sonho mostraram para ele. Porque o rio tem duas margens, não é? E nós, às vezes, vamos para o caminho, outros vão por outro caminho. Então, uns vão para o caminho do bem, outros nem sempre. Então, essas duas margens, nós podemos ver qual é a margem que nós queremos ir, ou pelo bom caminho, ou pelo caminho mais curto, porque a gente sempre gosta disso, o caminho mais curto. Qual o caminho mais curto? Aquele que não tem que fazer esforço, não é isso? E é onde que nós nos damos mal, meus irmãos? Porque nós queremos, assim, toda a atenção para nós, não é verdade? Mas o outro que fica à margem do outro lado, porque eu não tenho nada a ver, não é da minha família, que é isso? Não, nós precisamos estar atentos, porque Deus manda aqueles que nós precisamos socorrer. Ele nos dá essa oportunidade de fazermos este socorro, de estarmos atentos, olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é isso que o Evangelho nos diz? Exatamente, para que sejamos atentos, meus queridos irmãos, para que não deixemos passar as oportunidades de servir ao nosso semelhante. Então, os incrédulos e vaidosos, egoístas, muitas vezes não entendem esta maneira que Deus tem de nos colocar à prova. Por que nós reprovamos? Por que a gente tem que voltar com tanta dor, com tanta doença, não é assim? Por que será? Nós paramos para pensar, Deus não é pai? Claro que é pai bondoso, amoroso, que nos dá a oportunidade de nós refazermos o caminho que até então nós erramos. Por isso precisamos voltar. E a gente às vezes volta com as mesmas manias de antes, não é assim? Eu tenho uma pessoa da minha família que a gente está quase perdendo o senso de carinho e de caridade, não é assim? Porque tu diz para a pessoa como é que tem que ser, a pessoa lê e não entende nada. Não quer mudar, não é assim? Às vezes a gente tem dentro do ladinho da gente, famílias que estão desintegradas ou estão se desintegrando. Por quê? Porque não, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, nós não viemos para sair daqui igual chegamos, nós viemos para nos melhorar. Não é o verniz do lado de fora. Hoje está muito moderno, né? Por exemplo, assim, eu tô velha, né? Aí começa as rugas. Aí nós fizemos plástico achando que mudar a cara, não é? Vai mudar alguma coisa. Não adianta de nada. Se tu não te transformar, isso aqui vai ficar aqui. Eu sempre falo assim, alguém aqui já viu uma exumação de corpo? Nunca viram uma exumação? Já viu, minha irmã? O que tu encontra lá? Osso, não é assim? Isso já faz um tempo. Ainda assim, não, às vezes até a roupa ainda está mais ou menos, mas corpo, carne não tem mais, é só osso, não é? E aí? Eu fiz agora em fevereiro, o último, depois 15º. Que num túmulo eu tenho 13 e no outro eu tenho 16. Então você já imagina quantas vezes eu já fiz exumação. Então, o que acontece? Acontece que lá está. E a minha irmã nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Eu e meu pai que sempre fizemos isso. Como meu pai já está desencarnado, né? O marido dela foi enterrado nesse túmulo, nós precisávamos tirar os ossinhos dele para colocar de um tio meu que desencarnou em fevereiro. E aí eu disse para minha irmã, vamos lá comigo. Ai, mas eu não quero ir. Vamos, tu tem que aprender, tu tem que saber como é que tu vai ficar depois. Se tu não quiser ser cremada, é assim que tu vai ficar. Ela chegou lá e se apavorou. E eu não vou dizer nome de ninguém aqui, né? E ela disse assim, meu Deus, meu marido era tão orgulhoso, tão vaidoso. Olha o que deu. Não é isso? Olha aqui, exatamente. Aquele orgulho, aquela vaidade, eu sei, e eu mando, e eu faço como eu quero.
Estava ali, ó. Se a gente não fosse lá tirar, o que ia acontecer? Quando a gente chegasse lá, não tinha mais nem tábua naquele caixão. E não era dos piores o caixão também. Mas se desfaz tudo. Não tem dinheiro que compre que o tempo não corrói, não é verdade? E é isso que nós somos. Matéria que fica aqui. Mas o Espírito veio para realmente fazer como Francisco fez. Despiu-se de tudo que era do seu pai, para não levar herança, porque a gente não leva herança, não é? Alguém viu algum caixão com gavetinha? Não tem caixão com gavetinha. Então fica tudo aqui, meus queridos. E graças a Deus, quando a gente já está se despojando. Agora eu já disse para o meu filho, já fiz uma lista, o que ele tem que fazer, o que não tem, porque eu só tenho um filho, né? Então eu já disse para ele como é que eu quero as coisas, né? E disse, ó, não precisa nem pagar túmulo, coisa nenhuma, já queima tudo, não é assim? Para não ter que dar despesa para os outros. Até já paguei tudo para não dar despesa. Porque defunto dá despesa, não é verdade? Então a gente diz assim, ó, agora quando eu viajo, meu filho diz assim, ai mãe, eu tenho medo que tu morra por aí. Não tem problema, ninguém fica com o defunto do outro. Alguém fica? Não. Mandam lá para casa da gente, não é isso? Exatamente. Então, se mandam lá para casa da gente, é a gente que tem que entrar. Então a gente já se adianta e já paga antes para não deixar despesa para os filhos, ou se não tem filhos, netos, seja lá o que for. Mas Francisco era desprendido. Ele era desprendido. Até a roupa que o pai tinha comprado, ele deixou, saiu pelado. E não teve ninguém que faltou que não desse um pano para ele botar no seu corpo. E aí nós precisamos ir vendo, meus queridos, meu Deus, como as horas passaram ligeiro. Diante de tudo isso, nós podemos perceber o quê? Que Francisco, quando ele foi até o Papa Inocêncio III, ele causou uma grande impressão diante do sumo sacerdote ali naquele momento, né? E viu a igreja de São Pedro em ruínas. E o que ele disse naquele momento, naquela época, 1200? O que ele disse? Que ele ia transformar as igrejas, para que elas não caíssem. Mas que não precisava daquele ouro todo que tem lá. Não precisava. Porque aquele ouro todo que tem lá podia matar a fome, podia comprar remédio, podia comprar compressas, até os panos para enrolar naqueles que precisavam. Então, meus irmãos, a gente não tem nada contra a igreja de ninguém, mas quem teve a oportunidade de ir nas igrejas por aí, as nossas não são tanto, mas fora do nosso país é uma riqueza tamanha. Tanto é que tu não pode entrar nem com câmera fotográfica. Então, nós podemos perceber agora, meus irmãos, aqui, que nós estamos numa caminhada terrena. E se nós olharmos para este homem, amor, como aqui diz, que essa sua energia de amor, ele conseguiu passar para nós, através do que ele conseguiu passar para nós? Qual foi a oração que ele nos deixou? A oração de Francisco de Assis, ela está nos concitando nestes momentos a tomarmos novas atitudes, a ampliarmos o nosso conhecimento. E ele foi realmente um grande prisioneiro da paz aqui na Terra. Por quê? Porque o princípio dos franciscanos era valorizar o tempo e a oportunidade que eles tinham de servir ao seu semelhante. Dentro das nossas casas espíritas, o que nós estamos fazendo? Ó, eu vi o irmão falar aqui, ó, tem o evangelho, tem os atendimentos fraternos, tem os passes, não é? Tem as doutrinárias, e quando a gente tem os estudos, para quê? Para que a gente tem isso dentro das nossas casas espíritas? Para poder socorrer aquelas necessidades dos nossos frequentadores, dos nossos vizinhos. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo aquele trabalhinho de formiguinha, não é assim? Então, assim, vamos dizer, quantos vêm? Ah, mas esse salão podia estar cheio. Não, é nós que necessitamos, não é verdade? Então, estamos aqui, nós que somos necessitados ainda. Não somos necessitados do físico, mas somos necessitados espirituais. A maioria de nós, meus irmãos. Não pensa porque eu estou aqui falando que eu não sou uma grande de uma necessitada, porque eu sou sim. Todos nós somos. Por isso nós ainda estamos encarnados. Enquanto nós não vencermos o homem velho que Paulo de Tarso falava, que está dentro de nós, e renascermos para o amor, para o bem, para a caridade, nós vamos ter essas dificuldades sim. E nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? É muito bom a gente vir aqui, receber um passe, eu já fui lá, hoje já cumpri com a minha obrigação, agora já vou para casa, aí eu chego em casa e brigo com os meus filhos, brigo com os meus companheiros, meu companheiro, minha companheira, não importa, não é assim?
que eu vim fazer aqui? Vamos botar um ponto de interrogação na nossa mente. O que eu vim fazer aqui? Irmãos, Francisco gostava de se retirar. E numa dessas suas retiradas, ele foi dormir num lugar, que era de noite, quando ele chegou nesse lugar, porque ele ia a lugares longes, assim. Depois não tinha como voltar a tempo, porque era tudo a pé. Ele não tinha dinheiro. E ele se abrigou. Tinha ali um localzinho assim que ele se abrigou. Quando foi de noite, os morcegos começaram a picar. E ele se apavorou, além dos morcegos. Claro, imagina naquela época, tinha bichos até ferozes, né? E ele conversou com os morcegos, e os morcegos sossegaram. Vejam só, o que é o poder do bem, o poder do amor. Ele não ralhou, ele não xingou. Do seu coração partiam partículas de amor, de gratidão, aqueles seres que ele estava ocupando o lugar deles. Ali era o lugar deles, naquela caverna, aonde ele foi se abrigar. Olha que coisa mais linda. E aí nós podemos perceber este homem que esteve em nosso meio. Quem sabe nós estávamos lá naquela época, né? E ainda olhamos para ele e achamos... Sabemos nós se a gente não ajudou, né, a tirar Barrabás da cruz e botarmos Jesus? Nenhum de nós sabe, meus irmãos. Se a gente não fez isso, ainda aplaudimos Barrabás e deixamos Jesus na cruz. E hoje nós estamos tentando fazer o quê? Tirar a cruz até que nós estamos carregando, não é? Até a nossa cruz, que às vezes a gente diz assim, ai, Senhor, alivia meu fardo, não é isso? A gente quer sempre que o nosso fardo seja aliviado. E nós ajudamos a aliviar o fardo do outro, até com uma palavra já pode mudar a vida do outro, já pode o outro começar a ver de uma forma diferente. Então nós podemos perceber que nessa ânsia de conhecimento que a gente tem, todos nós temos ânsia de conhecimento, nós vamos vendo que a figura do Cristo se fez representada por Francisco de Assis, aqui na Terra. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos a oração de Francisco de Assis, que nos diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, porque o Espírito é eterno. A proposta de Francisco de Assis é que nós possamos nos igualar e vermos a dor do nosso próximo, verificarmos como isso pode acontecer com qualquer um de nós. E gostaríamos que o outro nos enxergasse. O exemplo de Francisco, de amor, de humildade e de desapego, são momentos de reflexão para todos nós. Queridos irmãos, que estejamos atentos para o grande chamamento do Mestre para todos nós. Estejamos atentos com os olhos, com os ouvidos, com a dor alheia, que façamos dela, nestes momentos, principalmente para aqueles que estão em dor, em sofrimento, levando a estes lares, a estes hospitais, seja onde for,
um pouquinho do lenitivo de amor, que possa partir de nossos corações nessa assembleia tão linda, onde a espiritualidade benfeitora que está junto a nós, e levarmos para todos os que necessitam o nosso carinho, a nossa atenção e, curiosamente, seguirmos os passos do nosso querido irmão Francisco de Assis. Muito obrigada, meus irmãos, pela oportunidade, que as bênçãos divinas estejam sobre todos nós. Deus nos ampare. Que assim seja.